Bom, a gente já passou da metade do mês de junho e tem 4 ações que continuam muito baratas de acordo com a minha estratégia. E só para você ter uma noção aqui, a última ação dessa lista aqui está com um earning yield de 23%, terceira ação mais barata da bolsa, enquanto uma empresa que é muito queridinha por vários, como a Taesa, por exemplo, tem um earning yield de 11%, está na posição número 50. Bom, mas antes de chegar na última, vamos começar pela primeira, que são as ações da Sanepar, de código SAPR11. Por que a opção de código 11? Porque ela tem mais liquidez. Em breve você vai entender por que eu escolhi ela. Bom, a Sanepar ela é a Companhia de Saneamento do Paraná e é responsável por atender 345 cidades no estado do Paraná, além de 290 outras localidades. E as ações da Sanepar, elas vinham nos últimos anos incomodando muitos investidores que falavam, poxa, vocês sempre estão falando que ela tá barata, só que não sobe. Só que aí nos últimos 12 meses elas subiram aí cerca de 35%, o que a levou a ter um resultado acumulado de 40% nos últimos 5 anos, ou seja, o grosso do crescimento veio aí nos últimos 12 meses. E de fato a gente está olhando um momento melhor para a companhia em relação aos últimos anos e que ela sofreu bastante com crise hídrica, com subsídios por conta da pandemia, etc. Bom, no primeiro trimestre de 2024, o crescimento do lucro foi de 18%, enquanto a receita também cresceu quase 17%. Por quê? Primeiro, por conta do reajuste nas tarifas do ano passado, depois também por conta de um crescimento faturado no volume de água e também de esgoto, e também pelo crescimento no número de ligações da companhia. Outra novidade da Sanepar é que ela está em vias de constituir uma holding, que tem como objetivo separar as diferentes unidades de negócios da Sanepar, que, segundo a empresa, tende a fazer com que o mercado perceba um maior valor intrínseco, apesar de que na prática, minha opinião, é que não muda nada para o investidor, beleza? Ainda assim, eu acredito que ela está barata, e não porque a receita vem crescendo, não porque ela vai constituir uma holding, mas caso você não me conheça, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou cofundador do Clube do Valor, gestor profissional de investimento, e aqui no clube a gente tem como um DNA seguir estratégias sistemáticas de seleção de ativos, que são estratégias puramente matemáticas, não envolvem a gente tentar fazer uma análise macro e tentar projetar coisas como, poxa, será que o volume de ligações de água e esgoto da Sanepar vai crescer? Será que ele vai diminuir? Será que o reajuste tarifário vai ser bom ou não vai ser? Não, a gente não olha para nada disso, a gente olha apenas para números. E aí, por que Sanepar tá barato, tá? Para te ajudar a responder essa pergunta, eu vou abrir aqui um material do Clube do Valor, que a gente chama de planilha inteligente para seleção de ações, que mostra um tabelão com vários indicadores de várias empresas, também te facilita aqui ordenar empresas da melhor para o pior em vários fatores, como ROIC, dividend yield, preço por lucro, margens, etc. E também te permite fazer comparação de múltiplos entre diferentes ações. Então, eu vou pegar aqui a Sanepar. E antes de mostrar os múltiplos da Sanepar, essa planilha aqui ela é gratuita, tá? A gente disponibiliza ela para ajudar os investidores a analisarem melhor as ações, a tomarem melhores decisões. Pode ser seu download totalmente gratuito aqui no primeiro link na descrição ou nesse link que a gente vai colocar aqui no card, beleza? A Sanepar ela tem uma dívida líquida controlada, ela tem excelentes margens, EBIT e líquida, tem um ROIC relativamente baixo, mas um ROI moderado, um dividend yield mediano, um preço por lucro na média e uma relação PVPA descontada. Mas presta atenção no último indicador que eu vou citar, o EV/EBIT, que o da Sanepar tá bem baixo. Aliás, tá bem baixo desde 2016. Detalhe, tá? Que as ações da Sanepar, elas estão na carteira desde os nossos primeiros clientes aqui do Clube do Valor. Eu te falei para prestar atenção no EV/EBIT porque na nossa estratégia de ações baratas, sistemática, a gente olha para algo muito parecido com ele, com o inverso dele, né? O EBIT sobre EV. A diferença é que a gente tem um time aqui de mais de 60 profissionais de atendimento aos clientes e também de back-office, analistas, que transformam o EBIT em lucro operacional, ajustam o EV, mas muitas vezes o indicador que a gente olha acaba sendo exatamente o contrário do EV/EBIT. A gente chama de earning yield e o earning yield da Sanepar está em 19,20%. Ela está levemente mais barata que a segunda ação dessa lista, que é a Vale, né, as ações de código Vale 3, que nos últimos 12 meses vem sofrendo, né, considerando dividendos ela cai cerca de 6%, mas nos últimos 5 anos cresceu cerca de 75%, com um destaque ali para o período de 2020 a meados de 2021. Mas se a gente focar no curto prazo, no último mês a Vale caiu cerca de 5%, tanto por conta da queda do preço do minério de ferro, também por conta de uma polêmica que a Vale esteve envolvida, tendo sido incluída numa lista suja que acusa a empresa de ter praticado trabalho escravo. Essa é uma acusação que a Vale nega, inclusive soltou um comunicado dizendo que essa decisão é incorreta e que tudo isso não se passa de um engano, dizendo aí que esse caso aconteceu em 2015 e o responsável foi um prestador de serviços de transporte que atuava na propriedade da Vale. E, segundo a Vale, assim que ela ficou sabendo disso, o contrato foi rescindido e as medidas cabíveis foram tomadas, o que faz bastante sentido. Não faria nenhum sentido uma empresa desse tamanho, listada na bolsa, gigantesca, praticar uma prática absurda, como é absurda
para não usar palavras piores, tem coisas muito piores aqui para falar sobre esse tema. Enfim, outro fato que tem pesado é a crise no mercado imobiliário chinês, né? Um dos principais compradores do insumo da Vale. Mas, no entanto, o diretor financeiro da Vale prometeu suprir essa redução com a demanda chinesa por metais para a fabricação de carros elétricos, além de novos contratos para a venda de minério em outros países. Aí você pode estar, beleza, Miro, mas em meio a tantas notícias, por que você acha que a Vale tá barata? Se você tá prestando atenção nesse vídeo, não tá pulando, tá, de uma ação para outra, porque esse vídeo poderia ser um card no Instagram. Por que a gente faz um vídeo? Para tentar educar as pessoas a entenderem o porquê a gente toma as decisões que a gente toma e para fazer com que as pessoas invistam com estratégia, tá? Não precisa ser a minha, tá boa, não precisa, mas não dá para investir sem estratégia. Enfim, de acordo com a minha, a Vale, ela tem múltiplos bem similares à Sanepar, indicadores de rentabilidade muito parecidos, margens bem similares, algumas diferenças na relação de preço por valor patrimonial e preço por lucro, também diferença em dividendos, da Vale é maior, mas um EV/EBIT muito parecido, o que acaba se transformando num earning yield parecido. A Vale ela é a 8ª ação mais barata da bolsa, com um earning yield de 19,06%. Beleza, te falei do earning yield da Vale, te falei do earning yield da Sanepar. Agora, como é que você pode fazer para investir em ações baratas? Primeiro ponto, independente de qual estratégia você escolher, você tem que ter critérios claros, não só para saber quais ações comprar, que é uma coisa, muitas pessoas se preocupam com isso, esses vídeos sobre ações que estão baratas e tal, eles tendem a bombar, mas também para saber quais ações vender. Muitas pessoas se esquecem, né, que elas têm que ter um critério não só de compra, mas também de venda de uma ação. E atuando há 11 anos, quase 12 anos no mercado financeiro, eu percebi que ter um nível de clareza sobre o que eu vou comprar e por que eu vou comprar, o que eu vou vender e por que eu vou vender, é o que separa um investidor bom, que vai ter bons resultados consistentes no longo prazo, do investidor ruim, que é aquele cara que, na média, vai entrar na bolsa quando a bolsa está bombando, está batendo recordes, vai sair da bolsa quando ela está numa situação como a atual, lado aí nos últimos 5 anos, que é infelizmente o que a maioria faz. Esse estudo aqui da Alaska Asset mostrou que quase metade dos investidores deles resgataram seus investimentos em menos de um ano, por conta do efeito manada, que é super comum no mercado financeiro. E essa tabela aqui, em que eu comparo o investimento em fundos de ações com a variação da bolsa, mostra aí. Sempre que a bolsa acumula 2 anos bons, as pessoas investem mais em ações, como investiram mais ali em 2007, depois em 2017, 18 e 19. E sempre que a bolsa acumula 2 anos ruins, como acumulou em 2013 e 14, ou como acumulou em 2020 e 21, as pessoas começam a sair da bolsa. Por isso que todo bom investidor precisa sempre saber o que fazer. Quem é cliente aqui do Clube do Valor, dos serviços de Wealth, conta com um amparo profissional para isso, né? Conta com um profissional que não vai atender um número grande de clientes para conseguir se dedicar a cada um dos clientes e vai te ajudar a tomar decisões no momento de comprar, no momento de manter, no momento de vender. Esse aconselhamento aqui ajuda até quem é iniciante em investimentos a ter mais convicção das decisões tomadas. E que fique claro, tá? Eu não estou dizendo isso porque eu acredito que a única forma de investir bem é ter um aconselhamento, é contratar o Clube do Valor. É claro que não. Se eu acreditasse nisso, eu não estaria aqui já há 7 anos fazendo vídeos no YouTube. Acredito que o investidor pode ter sucesso de maneira autônoma, desde que, de novo, tenha estratégias, regras claras. E é claro que se o cara for atuar de forma autônoma, ele vai ter que ter um pouco mais de tempo para entender como é que funciona o mercado, vai ter que desenvolver mais convicção na estratégia, ter que estudar mais, mas enfim, é um caminho também muito viável. Mas quem quiser entender como um acompanhamento pode ajudar, quiser ter uma conversa sem compromissos, gratuita, eu tô abrindo aqui vagas para uma sessão de consultoria gratuita com um especialista do Clube do Valor. É como se fosse uma versão freemium aqui do nosso serviço, ou como se fosse um primeiro diagnóstico no médico. Quando você tá, sei lá, com dor no joelho, vai lá, consulta o médico, ele não te cobra nada e diz, olha, tranquilo, só fazer uma fisioterapia, ou não, poxa, ali tu rompeu os ligamentos, vai ter que operar. Então como é que funciona, tá? Para quem tem 500 mil reais ou mais para investir, pode clicar aqui no segundo link na descrição ou aqui no link desse card e preencher um rápido formulário que a nossa equipe aqui ela vai avaliar e vai entrar em contato com algumas pessoas para a gente agendar uma sessão gratuita de consultoria financeira. E se você tá na dúvida se isso faz sentido ou não para ti, o ponto é que se você não sabe a hora de comprar e de vender ativos, nem quais ativos comprar, se você depende de dicas ou de opiniões para investir e não desenvolveu ainda uma estratégia, não passou a seguir uma estratégia, se você tem ativos na sua carteira que você nem sabe por que estão lá, se você não confia 100% em quem te ajuda a tomar decisões de investimentos, ou se você não quer correr riscos desnecessários, eu recomendo muito participar dessa sessão gratuita de consultoria. Beleza? Segundo link aqui na descrição. Enquanto isso, vou citar aqui a terceira ação barata ainda em junho, que é uma ação que se valorizou 18% nos últimos anos, 103% nos últimos 5 anos. E apesar da cotação crescente, o último trimestre foi um trimestre de queda para essa companhia. Em comparação com o quarto tri do ano passado, o lucro líquido caiu 17%, o EBITDA também caiu cerca de 9%, embora a receita tenha crescido 6% e a alavancagem tenha ficado meio que elas por elas. E que apesar de fracos, os resultados estão em linha com
com as expectativas do mercado. Mesmo depois desses resultados, essa empresa continua barata. E eu não estou dizendo que ela está barata porque ela está em linha com o mercado, nada disso. Você sabe por quê. Se você olhar aqui essa empresa, ela tem múltiplos baixos, né? Tem, de novo, indicadores de rentabilidade similares às demais, um dividend yield até que relativamente alto, um bom preço para o lucro e um EV/EBIT bem baixo. Era a 16ª ação mais barata da bolsa, com um earning yield de 16%. Estou falando aqui de ações da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, que é comandada pelo Estado de Minas Gerais, que tem 51% das ações originárias. Tem um ponto muito importante, tá? Esse vídeo aqui cita 4 ações. Ele é feito para chamar a atenção de investidores e eu mostrar a principal mensagem que eu quero mostrar, que é você precisa ter uma estratégia. Só que um ponto importante da estratégia é diversificação. Por quê? Porque investir não é comprar uma ação, uma bala de prata que vai subir muito, vai te deixar muito rico. Não, investir é sobre preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, patrimônio que você constitui com o seu trabalho. Inclusive, no serviço de welfare, que a gente atende majoritariamente empresários, médicos, profissionais de TI que focam muito no trabalho, têm uma renda boa e não querem se dedicar tanto tempo aos investimentos. Então, para preservar adequadamente o patrimônio, é necessário diversificar em várias ações. Quantas ações? Bom, o Joe Greenblatt, autor do livro A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, apresentou um estudo em outro livro dele, chamado You Can Be a Stock Market Genius, em que ele mostrou que com 2 ações você reduz 46% do risco não sistemático e com 16 ações na carteira você reduz 93% do risco não sistemático. Ramiro, o que é o risco não sistemático? É o risco de uma ação ou um setor só se lascar, se dar muito mal e aí você perder muito dinheiro por isso. Um exemplo do risco não sistemático, vamos pegar o setor de telecomunicações. São poucas empresas no Brasil, né? A TIM, Claro, Oi e Vivo. Dessas duas tem ações na bolsa, a Oi e a Vivo. Aqui está o gráfico da cotação das ações da Oi. Acabou nos últimos 10 anos. Caiu 99,92%. Tinha R$1 milhão, agora tem acho que 80. Tinha R$100 mil, agora tem 8. E acabou. Mas o setor de telecomunicações acabou? Não. As ações da Vivo, no prazo mais longo, cresceram aí 100% sem dividendo. É bem mais do que isso com dividendo. Quer dizer, aí é o exemplo do risco não sistemático. Uma ação se lascou, uma empresa se lascou e a outra não. De novo, você acaba com ela com mais ações, tendo 16, 20 ações em carteira. Por isso, a estratégia de ações mais baratas da bolsa, que teve esse resultado aqui no passado, tá? Essa linha aí verde demonstra o resultado dela, ela não sofreu tanto nas crises. É claro que sofre, é claro que nem sempre vence o mercado, mas ela não colocou os seus investidores em risco de ruína, é claro, aqueles que diversificaram em 20 ações. E aí, se você se identificou com essa estratégia e quer ter também em mãos materiais necessários para entender os seus filtros, para conseguir selecionar ações baratas, quer conhecer 10 ações baratas nesse mês, entender por que, por exemplo, a gente valoriza ações com mais liquidez, né? Por isso que a gente tem que sanepar de código 11 e não de código 4. Bom, tá tudo isso de graça num e-book. Vou deixar o link para download aqui, terceiro link na descrição. Você pode ir baixando ele enquanto eu vou falar aqui da 4ª ação que ainda está barata no mês de junho. Essa aqui cresceu 50% no último ano, nos últimos 5 anos cresceu 302%. A gente tem ela na carteira desde o início de 2022, também teve uma alta muito boa aí na carteira dos nossos clientes. De meados de maio para cá ela caiu 10% por conta de notícias envolvendo política. Além da demissão do presidente da companhia e da nomeação de uma nova comandante pelo governo federal, o que também vem afetando essa companhia é a queda no preço da commodity após a decisão da OPEP de aumentar os cortes na produção do petróleo até o ano que vem, com o objetivo de equiparar a relação entre a demanda global e o aumento da produção nos Estados Unidos. Esse movimento fez com que essa companhia perdesse 55 bilhões em valor de mercado após o tombo gerado pela demissão do presidente. E aí, essa empresa aqui, se comparada com as demais, você vai ver que ela é a mais barata em termos de EV/EBIT e também de preço para o lucro. E por acaso é que está com um dividend yield maior. Ponto importante sobre ações baratas é que são ações que têm desconfiança por trás. Então, se você torceu o nariz, fez cara feia para alguma dessas ações, entenda, elas estão baratas por isso. Como se fosse uma mola contraindo por conta de más notícias, de más perspectivas, e é por isso que no longo prazo eu acredito que ações baratas tendem a superar o resto das ações. Enfim, esses números colocam essa empresa no pódio. Ela é a terceira ação mais barata da bolsa nesse mês de junho. Se você não percebeu, essa aqui é a Petrobras. E aí eu te pergunto, você tem uma dessas 4 ações? Qual? Comenta aqui. Se você quiser concorrer a uma das vagas para nossas consultorias gratuitas, aperta nesse botão aqui. E aqui você pode dar uma olhada na carteira de um cliente que perdeu tudo. 2,7 milhões de reais porque ignorou a diversificação. Quanto melhor essa história, bem triste. Aqui. Um grande abraço e até mais.